Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é estar gravando questões da banca CESP, CESP-UNB, acerca do Word, Microsoft Office Word, beleza? Vamos lá, primeira questão. No programa de edição de textos Microsoft Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada, seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto e layout de página. Essas atividades podem ser realizadas por meio de qual guia? Pessoal, olha o que ele está querendo: realizar alterações em um documento. Então, a gente já pode inferir que o documento está pronto e ele está alterando. Ou seja, ele está fazendo uma revisão. Dentro da guia revisão, existe o recurso chamado controle de alterações. Tenta começar a linkar na cabeça que a guia revisão está associada a coisas que a gente faz depois que o texto está pronto, como verificar ortografia e gramática, traduzir. Imagina, como é que eu vou traduzir antes de escrever? Então, eu escrevo primeiro, digito, depois eu traduzo. Traduzir, controlar alterações. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos. Então, vamos lá. Vou entrar no Word, WinWord. Vou rapidamente digitar um texto. Imaginem que eu fiz um trabalho, mandei para o meu orientador. Professor? Isso, mandei para o professor orientador. Ele não pode mexer diretamente no meu trabalho, porque o trabalho é meu. Ele pode me orientar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá em revisão e vou controlar alterações. Controle de alterações. Eu marco essa opção, aí salvo o arquivo e envio para ele por e-mail, por exemplo. Quando ele pegar aquele documento que está com o controle de alterações ativado, tudo que ele modificar deve. O que eu fiz aqui? Eu apaguei o pode e coloquei o deve. Tudo que ele apagar fica taxado. E tudo que ele inserir vai cair. Tudo que ele inserir vai ficar sublinhado. Olha que legal. Quando a pessoa receber aquele texto, ela vai poder analisar e aceitar ou rejeitar. Então, o dono do documento vai pegar as modificações que foram feitas pelo orientador, lembrando que é possível que um arquivo seja revisado por mais de uma pessoa, e aí a gente vai conseguir distinguir pela cor, e eu vou poder aceitar ou rejeitar. Se eu aceito, ele vai, por exemplo, aqui, está taxado e tem um texto do lado. Então, ele trocou o pode pelo deve. Se eu aceitar, olha lá, aceitar. Ele apagou o pode, aceito de novo, ele escreveu o deve. Aceito de novo, ele apaga o código de inserção do vídeo. E assim eu vou aceitando ou rejeitando. Legal? Esse recurso, então, está na guia revisão. Observem que se você soubesse a guia revisão, você matava a questão, né? E aí, a gente tem que lembrar, primeiro, as guias do Word. Todo mundo tem que saber. Em 2019, você vê que ele nem cita a versão. O edital provavelmente especificava. Mas o CESP tem a característica de cobrar as versões mais recentes. E aí a gente tem que lembrar das guias. Quais são as guias do Word? Parei, lá, decore. São as guias. Parei, lá, decore. O que é o parei? Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. Então, página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. Parei. O que é o lá? Layout. E o que é o D? Design, correspondências e referências. Então, são as guias do Word. Quando for estudar Excel, vocês vão ver que a estrutura da faixa de opções do Excel tem guias parecidas. O parei
tem 5 guias comuns ao Word, Excel e PowerPoint. Então, a primeira coisa que você vai fazer é decorar o parei. Parei! Página inicial, arquivo, revisão, exibição e inserir. O layout é comum no Word e no Excel. No Excel, parei lá foda, é outra aula. No PowerPoint, parei data, é outra aula. E na aula de Word, que é essa, a gente vai decorar o parei lá decore. Decore, Word, decore, decore. Design, correspondência e referência. Dessas 9 guias, 3, todo concurseiro tem que saber. Primeiro, página inicial. Cara, tipo, 80% das questões, se eu fosse aplicar Pareto aqui, aquele papo de 80-20, 80% das questões estão em 20% da matéria, né? Então, página inicial é o mais importante, layout é muito importante, inserir é muito importante. Então, eu tenho um grau de prioridade aí, 1, 2, 3. Página inicial, layout, inserir. Isso serve para qualquer banca, qualquer banca. Então, o cara que está estudando para concurso, ele tem a tendência de conhecer página inicial, layout e inserir. Depois, ele vai fazer um concurso X, vai fazer um concurso Y e vai se especializando em uma determinada banca, vai vendo as características da outra banca e assim ele vai trabalhar em cima de exercícios. O que eu estou querendo colocar é que a maior parte dos concurseiros decoraram página inicial e sabem que página inicial tem 5 grupos: área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição, e começa a decorar página inicial, página inicial. Por que eu estou comentando isso? Porque se você sabe que página inicial tem 5 grupos, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição, você já sabe que isso não tem nada a ver com página inicial. Você vê, o que ele está falando é de controlar as mudanças. Não tem a ver com layout de impressão, não tem a ver com página em pé ou deitada, que seria orientação do papel, retrato ou paisagem, nem com salvar. Aí, por exclusão, talvez até fosse possível chegar à letra E. Né? Controle de alterações na guia revisão. Beleza? Então, o gabarito é letra E. Próxima questão. Na edição de um documento no Word, a inserção de recuos nos parágrafos. Nós temos 4 tipos de recuo. A gente tem recuo à esquerda, recuo à direita e o recuo especial. Sendo que esse recuo especial, ele pode ser desmembrado em primeira linha e deslocado. Primeira linha e deslocado. Então, eu tenho esquerda, direita, especial. Sendo o recuo especial primeira linha ou deslocado. Logo, tem 4 recuos importantes. Na edição de documento do Word, a inserção de recuos deve ser feita por meio da barra de espaço. Horroroso. Horroroso. Uma vez que nem sempre a regra está visível, os comandos de recuo só funcionam para tabelas. Então, alternativa errada. Agora vamos entender. Por que eu estou falando horroroso, né? Você vê. Eu digitei um texto aqui. Vou tirar o controle de alterações, né? Olha aí, galera. Esse texto tem 3 parágrafos. Vocês conseguem observar que ele tem 3 parágrafos. Mas é muito comum a gente dar espacinho no início do parágrafo. Esse espacinho que a gente dá é o recuo. Se alguém perguntar, o que é o recuo? O espaço que fica entre... Olha lá. Essa área cinza aqui na régua é a margem. O espaço que fica entre a margem e o início do texto é o recuo. Você vê que aqui o recuo está com 1,25. Vamos falar um pouquinho mais do recuo? Gente, vocês acreditam que ainda hoje, tem gente que ainda coloca recuo assim, ó, dando espacinho? É horrível, é horrível. É horrível porque ele dá 10 espacinhos em cima, aí ele dá 10 espacinhos embaixo, ó. Às vezes ele esquece e fica torto. Ou então,
Ele muda o tipo de letra, muda o tamanho, os espacinhos mudam também, aí fica tudo torto. É feio. A maneira correta de colocar recuo não é dando espaço. Por isso eu comentei que a questão é horrorosa. Quando ele diz, deve ser feita por meio da barra de espaço. Não! Não deve ser feito por meio da barra de espaço. O cara que é mais esperto, ele já aprendeu a dar tab. Olha lá, tab. Só o problema do tab é que ele anda de 1,25 e 1,25. Então, se ele quiser botar, por exemplo, vou facilitar, hein? Se quiser botar 2,5, o que ele faz? 2 tab. Olha o que acontece. Claramente campeão da tab, lá. A esquerda está indo junto. Horroroso. Né? O que seria correto aqui, gente? Se eu quiser colocar parágrafo nos 3, eu posso selecionar tudo e vir aqui na régua. Esse íconezinho de cima da régua, olha lá. Essa partezinha de cima é o recuo da primeira linha. Aí quando eu clico e arrasto o recuo da primeira linha, eu coloco como eu quiser esse espaço entre a margem e o início do texto. Então, aqui eu manipulo o recuo de primeira linha. Se vocês observarem, na régua a gente tem 4 ícones. Tem um aqui. Aqui tem 2, né, porque o desenho é assim. Ó. E aqui tem mais um. O que está em cima é o recuo de primeira linha. O que está à direita é o recuo à direita. O que está embaixo, do lado esquerdo, é o recuo à esquerda. E o que está em cima é o recuo deslocado. Tem concurso que cobra isso. O examinador coloca setas apontando para os recuos e pergunta o nome do recuo. Ou pega um fragmento da régua e pergunta na ordem, né, respectivamente. Vamos entender para que servem os outros recuos? Olha só, selecionei esse texto, recuo à esquerda, recuo à direita. Isso é muito usado para fazer citação, né? Quando eu tenho uma monografia e tal, normalmente eu coloco a citação com recuo à esquerda e direita. Agora, o deslocado, olha lá o que ele faz. O advogado faz muito uso desse deslocado. Quando ele vai fazer uma petição, quando ele vai digitar uma ação, propor uma ação, normalmente ele coloca na capa textos com esse layout. Por quê? Não sei, eu sou professor de informática, eu quero te explicar que esse layout aqui está me representando um recuo deslocado. Se vocês observarem, aqui eu teria um recuo à esquerda de 2,25 cm e um recuo deslocado de 5 centímetros. Olhando para a régua, eu consigo determinar as medidas do recuo. E um recuo à direita aqui de mais 1, 2, 3 centímetros. Beleza? Agora, é verdade que tem horas que a régua não aparece. A guia Exibir permite que você ligue ou desligue a régua. E se a régua não estiver aparecendo, não tem problema, eu posso manipular os recuos a partir da caixa de diálogo de parágrafo. Olha lá, recuo à esquerda, recuo à direita, recuo especial, primeira linha, deslocado. Então, não é necessário usar a régua. Eu tenho o recurso de parágrafo disponível tanto em página inicial quanto em layout. Em layout eu também tenho como colocar recuo à esquerda, recuo à direita e acessar a mesma janelinha de parágrafo que eu acessei lá em página inicial. Beleza? Então, na edição de documento do Word, a inserção de recuos é legal e deve ser feito por meio da barra de espaço. Barra de espaço é horroroso, uma vez que nem sempre a régua está visível. Se a régua não estiver visível, eu vou poder acessar a partir do grupo parágrafo. Lembrando, grupo parágrafo. Esse grupo está disponível tanto em página inicial quanto em
layout, ok? Há 2 guias com grupo parágrafo. Então, essa questão está errada. Vamos que vamos. Polícia Federal, questão de 2018. No Word, as macros são construídas com o uso da linguagem de programação VBO. Certo ou errado? Errado. Macros são códigos de programa, né, que são criados para automatizar tarefas. Só que a linguagem de programação usada pelo Microsoft Office não é VBO, é VBA. Olha que bobeira. É Visual Basic para aplicativos. Então, não é VBO, é VBA. Observa aí, ó. Se eu for lá na guia exibir macros, eu consigo editar uma macro, criar uma macro, né? Aqui, no caso, eu teria que criar uma macro pelo método da gravação para depois editar. Mas eu tenho a guia desenvolvedor, que é uma guia que pode estar aparecendo ou não, né, que vai trabalhar com o Visual Basic. Esse é o VBA. Agora sim. Olha aí. Então, a questão está errada. Beleza? Próxima questão. Ao editar um documento usando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente um índice com títulos, subtítulos e os respectivos números de páginas. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento, e não apenas ao seu final, o que muda o número das páginas e que localizam os títulos a serem inseridos no índice. Isso acontece com muita frequência, né? Então vamos dar uma viajada aqui. Vamos dar uma viajada mesmo. Eu vou, propositalmente, baixar um arquivo grande. Eu vou pegar aqui a Constituição Federal, mas no formato do Word, que é para poder ter um texto bem grande. Ela já vem digitada, eu já pesquisei especificando o tipo de arquivo doc, que é para poder baixar já o arquivo no Word. Então, eu vou abrir, só que eu quero abrir no Word. Abrir com Word. Legal. Pessoal, imagine se eu tivesse que fazer um índice analítico, né, dessa Constituição. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre índice analítico, remissivo e sumário. Né, mas você vê, no mínimo, é muito difícil, né, ficar olhando. Princípios fundamentais, página 1. Direitos e garantias fundamentais, página... Isso não está nem numerado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir número de página. Vou lá, inserir número de página no fim da página. Legal. Agora está numerado. Se eu quiser inserir um índice analítico, que é aquele índice que aparece no início do texto, no início do livro, por exemplo, esse índice analítico, no Word, ele é chamado de sumário. Como é que é? Vamos lá, vamos desmistificar isso logo. Todo mundo já pegou um livro e viu que existe um índice no início e um índice no final. O índice que tem no início
ele segue a numeração de páginas. Ele vem dizendo o que tem na página 1, na página 2, meio que ele vai mostrando os títulos e subtítulos na ordem com que aquilo vai aparecendo no texto, né? Então, esse é o índice analítico, no início do livro. Só que lá no final do livro é comum ter um índice remissivo. O que é o índice remissivo? É aquele que você procura por uma palavra. Eu quero estudar topologia. Aí eu vou lá no final do livro, procuro lá topologia, ele vai falar, topologia está na página 30. Aí tu volta, tu faz a remissão. Então, índice analítico está no início, índice remissivo está no final. Sendo que no Word não existe índice analítico. O índice analítico é chamado de sumário. Professor, existe ou não existe? Existe, mas é chamado de sumário. O nome do índice analítico no Word é sumário. Então, se uma questão coloca, no Word é possível criar índices analíticos e remissivos? Tá certo. Como que cria um índice analítico? Inserindo sumário. Como que cria um índice remissivo? Inserindo o índice. Beleza? Então, vamos lá. O processo para isso tem que ser automático. Então, eu vou chegar aqui, e vou colocar lá em referências, tudo que tiver associado a índice, bibliografia, né? Tudo aquilo que eu faço muito em trabalho acadêmico está dentro de referências. Aí eu vou lá, sumário. Ele criou já o meu sumário. Agora, vocês vão observar que ele pegou só alguns trechos. O que ele pegou? Aquilo que tem estilo, gente. Se vocês observarem, essa parte de Constituição está com estilo título 1. Preâmbulo está com estilo normal. Aí ele não consegue reconhecer. Se eu colocar título 1, tudo que eu começar a selecionar e colocar com estilo de título, olha aí. Estilo de título, estilo de título, estilo de título. Tudo que eu selecionar e ficar colocando como título, existe uma hierarquia de títulos ali, né? Posso colocar tipo título 2. Aí, quando eu terminar de digitar o texto, já botei os estilos todos, eu vou apagar esse sumário e vou fazer de novo. Eu vou lá em referências, sumário. Eu não precisava nem ter apagado, eu podia ter só atualizado. Mas agora vocês vão observar que as opções do meu sumário já cresceram, né? Já tenho mais quantidade aqui de itens. Então, eu estou querendo mostrar que a gente não precisa ficar digitando lá, tipo, artigo 5º. Tem gente que faz assim, ó. Aí imagina, 78 incisos, tem que ficar colocando a página. Página 50. Ai, meu Deus. E ficar fazendo isso manualmente é uma loucura. Então, voltando para a questão. Ao editar um documento usando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice. Sem dúvida, né? Se fizer manualmente, vai gastar muito tempo. Com títulos e subtítulos, o que já permitiria criar um índice de uma maneira rápida, né? Um sumário de uma maneira rápida. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre, ou seja, quando eu insiro um novo texto, aquilo muda de página. Beleza. Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode usar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente, por meio do uso de estilos, tais como título 1 e título 2. Certo ou errado? Certo. Galera, lembrando que sumário cria índice analítico. Agora, se eu quiser criar um índice remissivo, aí eu já tenho que fazer de outra forma. Por exemplo, online é uma palavra que eu quero que apareça no índice remissivo. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá em referências e marcar a entrada. Aí eu tenho que ficar marcando as palavras que eu quero que apareçam como referência. Rosto eu quero que seja marcado no índice. Então eu marco a entrada. Aí eu escolho quais são as palavras e no final o que eu faço? Agora que eu já coloquei as palavras, eu insiro o índice. Só que esse índice que eu estou inserindo é remissivo. Olha o que ele vai fazer. Online, página 1, rosto, página 1.
Beleza? Então, o sumário é analítico. O inserir índice lá no... é o que aparece no final do texto, que é o remissivo. Para inserir o remissivo, tem que marcar a entrada. Para inserir o analítico, tem que trabalhar com estilo, por exemplo. Então, a questão do PF está certa. Próxima questão. Na edição de um documento no Word 2010, não importa a versão, é possível realizar o recuo da primeira linha de um parágrafo. É possível realizar o recuo da primeira linha, afastando-a ou aproximando-a em relação à margem. Isso é definição de recuo, né? Recuo é o espaço que a gente tem entre a margem e o início do texto. Então, eu posso aumentar o recuo ou diminuir o recuo. Através de que eu posso fazer isso? Posso fazer isso, por exemplo, através da régua. Que a régua tem o íconezinho de recuo de primeira linha, que é aquele ícone que fica logo no início, na parte de cima. Agora, também é possível fazer através do grupo parágrafo, né, contido em página inicial ou layout. Então, não tem nada a ver com barra de rolagem, com sombreamento, com subscrito, com zoom. É através da régua, porque a régua tem os caracteres de recuo. Gabarito, então, letra B de bravo. Próxima questão. No processador de texto do Word do ambiente Microsoft Office 2010, é possível incluir um índice no documento que estiver sendo editado. Galera, por que é bacana fazer questões de prova? Porque você começa a ver o assunto se repetindo. No Word, é possível inserir índice? Sim, é possível inserir índice analítico, que é sumário, ou remissivo, que é lá no final. Legal. Para tanto, é indispensável, né? Porque necessário representa indispensável. Selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice. Legal. Se for um índice analítico, um sumário, eu tenho que selecionar os títulos. Título 1, título 2, título 3. E se for um índice remissivo, eu tenho que selecionar a palavra que vai ser marcada para entrar na remissão, por meio da opção marcar entrada. Então, essa questão está certa. Ok? Próxima questão. Agora, é uma questão certa e com um grau de dificuldade maior. Nem todo mundo conhece esse recurso de índice. A maioria conhece página inicial. Né? Índice já é um recurso mais avançado. E fácil, né? Da mesma maneira, a bibliografia, ok? Citação. São recursos que a gente usa muito na produção de textos científicos, de textos acadêmicos e que estão contidos na guia referências. Vamos lá. Em um documento em edição no processador de texto Word do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la. Legal. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Então, essa questão está certa. O que você vai decorar aí? Vamos lá. Um clique nesse cenário, né, sobre a palavra. Sobre uma palavra, você vê que ele coloca aqui, ó, sobre uma palavra. Um clique, posiciona o cursor. Um duplo clique, seleciona a palavra, que é o que está no enunciado. Ctrl clique, seleciona o período. E um triplo clique, seleciona o parágrafo. Atenção, que essas são as definições para o Word. Se porventura a prova cobrar Writer, é diferente. E quando eu estou com o ponteiro do mouse sobre uma palavra, né? Quando eu estou passando o ponteiro do mouse sobre o texto. Porque se eu colocar o ponteiro do mouse na margem esquerda e ele virar uma setinha, muda tudo também.
Beleza? Essa definição é para essa hipótese de estar passando o ponteiro do mouse sobre o texto. Um clique posiciona o cursor, duplo clique palavra, Ctrl clique é período até o ponto e triplo clique parágrafo. Então, questão do STM está certa. Próxima questão. Polícia Civil do Maranhão. Ao produzir um texto utilizando o programa Microsoft Word 2016, um usuário realizou de modo sucessivo os seguintes procedimentos. Selecionou parte do texto e logo em seguida acionou o atalho formado pelas teclas Ctrl e X. Galera, Ctrl X não tem nem como errar, né? O X lembra uma tesoura. Então, o Ctrl X é o atalho para recortar. Como eu estou trabalhando no Word, quando eu seleciono alguma coisa e recorto, aquilo some do texto. Eu excluo do documento em edição e vai para a área de transferência. É importante lembrar isso, né? Porque se eu não fizer nada, eu apaguei do texto. Se eu não colar, de qualquer forma já foi recortado. Já saiu do documento em edição. Então o usuário selecionou e recortou. Digitou algumas palavras e colou. Digitou mais alguma coisa e, caso a seguir o usuário pretenda inserir novamente por meio do atalho de teclado Ctrl+V colar o texto selecionado, o que vai acontecer? Ele vai colar de novo. Ele pode colar quantas vezes ele quiser, porque aquela informação vai estar na área de transferência. Então, se ele recortou e colou, ele pode colar quantas vezes ele quiser. Isso no Microsoft Word. Então, será exibida uma caixa de diálogo contendo parte do texto inicialmente selecionada? Não, vai colar. Aparecerá mensagem de erro. Não vai ter caixa de diálogo, não vai ter mensagem de erro. O texto selecionado no primeiro procedimento será inserido a partir do ponto em que o cursor estiver posicionado, gabarito letra C. Será inserido. Você não colou? O documento não sofrerá alteração. Sofrerá sim. Nada ocorrerá. Mentira. Gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Agora, por que ele está fazendo isso, gente? E o que pode aparecer na prova? Uma questão de Excel. No Excel é tudo diferente. Ele pode pegar uma questão como essa, adaptar para o Excel e você errar. Então vale a pena entender. Olha só, vou digitar aqui 7, 8, 9. Se eu seleciono isso e recorto, não some. Olha lá, não sumiu. Porque ele só some quando eu colo. E eu não consigo colar duas vezes, porque eu recortei. Então o colar fica esmaecido, olha lá. No Excel o comportamento é diferente. No Excel, se eu recortar e não colar, não vai acontecer nada. Só acontece alguma coisa quando eu colo. E depois que eu colo, eu não consigo colar de novo, porque eu recortei. Agora, se eu copiar, gente, aí eu posso colar quantas vezes eu quiser. Isso no Excel. Ok? No Word, recortou ou copiou, foi para a área de transferência, posso colar quantas vezes eu quiser. Ok? Então, são maneiras de funcionamento diferentes do Word para o Excel, nesse recurso de recortar e colar. Copiar e colar é igual, gente. O recortar e colar que é o problema. Próxima questão. A faixa de opções do Word 2013 foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos. Quando desenvolveram esse novo layout do Word, o objetivo era tornar mais amigável a utilização do programa. E o que ele está colocando na questão é que a Microsoft pensou em organizar as guias de uma maneira lógica. Até aí, é verdade. O problema é que a hierarquia está errada. Como assim? A faixa de opções
substituiu a barra de menus. Então, a gente já aprendeu que na faixa de opções do Word, a gente tem o Parei lá Decore. Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir, layout, design, correspondência e referência. Dentro do Parei lá Decore, dentro de cada guia, eu vou ter grupos. E dentro de cada grupo eu vou ter botões, eu vou ter comandos. Então, a hierarquia é o quê? A faixa de opções contém guias, cada guia contém grupos, cada grupo contém comandos. Olha lá. A faixa de opções do Word foi criada com o intuito de ajudar. Beleza. Localizar rapidamente os comandos. Legal. Onde que estão os comandos? Dentro dos grupos. Que estão organizados em guias. Já está errado. As quais, por sua vez, são organizados em grupos. Está errado. Aqui deveria ser organizados em grupos e aqui em guias. Então, esses conceitos estão trocados, tornando a questão errada. Agora, você vê que é uma questão difícil, porque é uma bobeira. Né? Inverteu, confundiu, perdeu a questão. Então, o gabarito da questão é errado. Beleza? Próxima questão. No Word 2013, as barras de ferramentas. Barras de ferramentas são os locais onde aparecem os botões. Qualquer área que tenha botões, eu posso genericamente chamar de barra de ferramentas, que foram projetadas para ajudar o usuário a encontrar rapidamente os comandos necessários para o cumprimento de sua tarefa. Elas podem permanecer de forma oculta. Se você pressionar Ctrl F1 ou se você der um duplo clique no nome de uma guia, você oculta a barra de ferramentas. Duplo clique na guia. Ou Ctrl F1 faz com que apareça ou desapareça. Como assim? Olha lá. Duplo clique. Duplo clique. Ctrl F1. Desaparece, aparece. Desaparece, aparece. Desaparece, aparece. Então, questão do TRF, primeira região, está certa. Dependendo da configuração, Ctrl F1, Ctrl F1, vai aparecer ou desaparecer. Então, essa questão do TRF está certa. Beleza? Vamos que vamos. No Word 2013, para se inserir uma página em branco no final do documento em edição. As questões do SESP, elas estão maldosas, né? Porque para inserir uma página em branco, existem algumas formas. Lá na guia Inserir, existe um grupo chamado Página. E nesse grupo Página, a gente tem a opção de folha de rosto. E tem a opção de... O grupo é Páginas e tem a opção de Página. Vamos dar uma olhada? Inserir. Olha lá. Páginas. Aí tem folha de rosto. Página em branco e quebra de página. Folha de rosto. Página em branco. E quebra de página. Vamos entender a diferença? Bom, folha de rosto é uma capa. Eu vou colocar isso aqui. Ó. Ela sempre vai para o início. Vai virar a primeira página. É uma capa. Agora, eu tenho, entre a página 1 e a página 2, eu posso querer inserir uma página em branco. Aí ele vai inserir a página em branco lá. Diminuir o zoom aqui. Eu posso inserir páginas em branco. Aonde eu quiser, onde eu tiver com o cursor, né? O cursor aqui, então vou inserir a página em branco, onde eu tiver com o cursor. Beleza? E se em algum lugar eu quiser passar esse texto para outra página, eu posso inserir uma quebra de página. Legal. Qual é o detalhe aqui? Quando ele coloca a expressão é suficiente, o procedimento tem que estar completo.
E ele está dizendo que ele quer inserir no final do documento, mas ele não disse onde ele está. Então, para que tivesse completo, primeiro ele tinha que apertar Ctrl End, que aí ele iria para o final do documento, e em seguida clicar no botão página em branco. Aí, legal, aí ficaria correto. Da maneira que está, não é suficiente. Não é completo. Então, para inserir uma página em branco, primeiro eu tinha que fazer o quê? Apertar Ctrl End para ir para o final do documento. E aí sim, no final do documento, eu poderia somente clicar, suficiente, clicar em página em branco para ele inserir uma página. Beleza? Lembrando que essa opção de quebra de página, ela também pode ser encontrada na guia Layout, Configurar página, Quebras, e também pode ser acessada a partir do atalho Ctrl Enter. Então, há várias formas de fazer a mesma coisa, beleza? Questão errada. Próxima questão. TRE de Pernambuco. Com referência aos ícones da interface de edição do Word disponíveis na guia página inicial, assinale a opção que apresenta, na respectiva ordem, os ícones que devem ser acionados para se realizarem as seguintes ações: aumentar em 1 ponto o tamanho da fonte, ativar a estrutura de tópicos, alinhar texto à direita, alterar o espaçamento entre linhas. Então, essa questão é tão mal feita que eu vou fazer de trás para frente. Como assim? Alterar o espaçamento entre linhas. Pode ser simples, pode ser 1,5, pode ser duplo. Na monografia eu fiz muito espaçamento duplo, Ctrl 2. Espaçamento 1,5, espaçamento simples. São alguns exemplos apenas de espaçamento, né? Espaçamento, como ele quer respectivamente, olha aí. Nem tá respectivamente. Tá assim, olha lá, respectiva ordem. Então, o botão de espaçamento entre linhas só pode ser letra A ou letra B. Né? Porque aqui eu tenho um botãozinho de sobrescrito. Aqui eu tenho um botãozinho de quê? De justificado. E aqui eu tenho o tamanho da fonte. Mas esse tamanho da fonte, ele também não aumenta de 1 em 1, não. Não? Não. Então só pode ser a A ou a B. Vamos agora para o texto à direita. Texto à direita só pode ser a A. Gabarito letra A. Por quê? Na letra B, o penúltimo botão é justificado. Por isso que eu matei que o gabarito é letra A. Agora, por que eu estou dizendo que a questão é mal feita? Cara, por vários motivos. Primeiro, vamos continuar de trás para frente. O botão de marcadores, ele está chamando de estrutura de tópicos. Cara, estrutura de tópicos é uma terminologia associada a um modo de visualização do texto. Lá em exibição, exibir, eu tenho modo de exibição e estrutura de tópicos. A única coisa que a estrutura de tópicos tem a ver com o botão marcadores é a questão hierárquica, né, de representar em tópicos, mas nem seria o mais adequado, porque tem um botão de lista de vários níveis. Assim, foi mal feita a questão. Agora eu não entendi nada. Observem só. Ele pegou botões desse grupo. Parágrafo aqui, né? Espaçamento entre linhas é esse botão, beleza. Agora, esse primeiro botão aqui chama-se marcadores. Ele não podia chamar de lista de vários níveis, nem de estrutura de tópicos. Do lado eu tenho numeração, é o nome mesmo. E depois eu tenho o quê? Lista de vários níveis. Lista de vários níveis. Beleza? Olha quando eu passo o ponteiro do mouse, o que acontece? Ó?
marcadores, numeração e lista de vários níveis. São os nomes. Ele tem que chamar da maneira correta, botar o nome correto. Agora, é fácil identificar o justificar e distinguir do alinhar à direita, né? Bom, e um outro detalhe. Ele colocou assim, aumentar em um ponto. Aumentar em um ponto. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade. Vou colocar aqui Renato. E vou ampliar. O tamanho está 11. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Não é um ponto. Ponto seria 24 para 25. Ele está pulando para 26, 28, 36. Olha lá. Não está aumentando em um ponto. Ele está seguindo essa lista. Ou seja, esse botão chama-se aumentar fonte. Mas ele não aumenta a fonte de ponto em ponto. O examinador errou. Errou. E a gente não tem que ser melhor do que ele. Como? Distinguindo, por exemplo, olha que bacana. O Ctrl, sinal de maior, e o Ctrl, sinal de menor. Do Ctrl, fecha colchete, e o Ctrl abre colchete. Como assim? Olha só. Ctrl sinal de maior aumenta a fonte. Ctrl sinal de menor diminui a fonte. O Ctrl colchete para, fechando o colchete aumenta a fonte. É a mesma coisa? Não. O Ctrl colchete para a esquerda, abrindo o colchete, diminui a fonte. Agora, há questões de prova que corretamente fazem a distinção de que o Ctrl colchete aumenta a fonte de ponto em ponto. De ponto em ponto. Aqui, o Ctrl colchete é de ponto em ponto. Eu não entendi ainda. Vamos lá, deixa eu mostrar. Vou selecionar aqui, ó, usando o sinal de maior. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36. Agora, usando o colchete, 28, 29, 30, 31, aqui é de ponto em ponto. Com os colchetes, eu consigo trabalhar de ponto em ponto. Então, numa questão como essa do TRE de Pernambuco, eu não posso perder o ponto. Eu tenho que acertar. Eu não quero fazer recurso, porque se anular, todo mundo vai ganhar. Eu tenho que responder alguma coisa. Se fosse prova de múltipla escolha, tu podia entrar com recurso e trocar gabarito, mas aqui tem que responder. Se tem que responder, cara, para não ter dúvida, faz de trás para frente. Por quê? Não tem como ter dúvida. Espaçamento entre linhas só pode ser A ou a B. As outras não tem nada a ver. E aí, alinhamento à direita só pode ser a letra A, que a letra B está justificada. Você mata a questão sem entrar no estresse. Se fosse tentar responder no início, cara, esses três ou o botão ou as caixas aumentam, mas não aumentam o quê? De 1 em 1 ponto. Ok? Vamos que vamos. No Word 2013, ao se clicar com o botão esquerdo do mouse e a seta no botão sublinhar, você vê que tá um S. Cara, eu vou contar um negócio, você vai falar assim, que coisa ridícula. Mas tem gente que confunde o sublinhar com a cor da fonte. Aí você vai falar assim, mas eu não vou confundir nunca, porque a cor da fonte é vermelha. É, meu filho, só que na prova é tudo preto. É. Por isso confunde. Então, tem que lembrar que o S é sublinhar e que o A é a cor da fonte. Lá na guia página inicial, no grupo fonte, são mostradas opções para sublinhar um texto. Aí eu tenho sublinhado duplo, tracejado, pontilhado. Para isso tem essa setinha, né? Para você escolher o tipo de sublinhado. Os Word, há tanto tempo nunca vi, olha lá. Tipo de sublinhado.
Inclusive, eu posso mudar a cor desse sublinhado também, beleza? Sem precisar mudar a cor da fonte, posso mudar a cor só do sublinhado. Então, essa questão está certa. Vamos que vamos. Uma forma de realçar uma palavra. O que é realçar, gente? É usar um lumicolor. Vocês não, às vezes, grifam aquilo que vocês acham importante? Passa lumicolor? Então, uma forma de realçar uma palavra em documento do Word de 2013 é adicionar um sombreamento a ela. No entanto, esse recurso não está disponível para aplicação a um parágrafo selecionado. Aí a questão está errada, né, galera? E o que a gente tem que observar? Existe a opção de realce e existe a opção de sombreamento. Existe a opção de realce e existe a opção de sombreamento. Vamos entender? Olha que legal. Vamos ver se o outro texto ainda está aqui. Tá. Aqui eu voltei para a Constituição. Olha que bacana. Vou selecionar esse trecho aqui, ó. Vou lá em página inicial e vou em realce. Aí eu botei cor de realce. Beleza. Agora, eu poderia também selecionar esse trecho aqui e colocar a opção de sombreamento. Qual é a diferença? Quando eu coloco sombreamento, ele coloca em toda a linha. Vocês estão vendo que o sombreamento ele sombreia de uma maneira retangular. Enquanto o realce, olha aí, o realce eu consigo realçar só uma partezinha, deixar só uma palavra realçada. Né? Com o sombreamento ele sombreia parágrafo. Mas consigo também, é verdade. Aqui eu consegui selecionar um trecho, aí eu não consigo distinguir se está realçado ou sombreado. Mas se eu seleciono duas linhas, eu já consigo distinguir. Né? Se eu selecionar só uma palavra, eu não consigo distinguir. Se eu selecionar duas linhas, eu consigo distinguir, porque o sombreamento pega uma área maior. Ok? Então, de fato, realçar e sombrear são, na prática, muito parecidos. Mas quando ele fala não está disponível a aplicação a um parágrafo, é só selecionar o parágrafo. Está errado. Está disponível sim. Ok? Próxima questão. No Word 2013, entre as opções de colagem, Ctrl V, disponibilizadas no botão colar, aí entra as opções de colar especial. Dentro de colar especial, cujo atalho é Ctrl Alt V, encontra essa opção de mesclar formatação. Certo ou errado? Essa tá certa. Galera, vamos ver? Olha aí comigo. Vou pegar esse trecho de texto e vou copiar. Aí vou para um arquivo novo e vou colar. Só que na hora de colar, ó, eu tenho a opção de colar como imagem. Qual é a vantagem de colar como imagem? Bom, a vantagem de colar como imagem é que depois eu posso pegar isso aqui, ó, e manipular como imagem e colocar em qualquer lugar. Qual a desvantagem? É que eu não consigo mexer, não consigo mais alterar, porque é imagem. Beleza? Observem, então, que existem várias maneiras de colar. Ó, aqui eu tenho colar texto sem formatação, manter somente texto. Ó. Aqui eu já posso mesclar a formatação, tanto a original quanto a de destino. Manter a formatação original. Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. Aqui eu tenho texto em negrito. E eu vou selecionar esse trecho e vou colocar vermelho. Aí eu vou pegar essa parte do texto aqui e vou copiar. Vocês vão ver que essa parte aqui tem palavras em negrito e preto. Quando eu colar aqui no meio, eu vou colar mesclando a formatação. O que ele vai fazer?
o que estava em negrito continua em negrito, que é a formatação anterior, mas colou com a cor vermelha, que é a formatação atual. Então, o que ele fez? Ele mesclou. Ele mesclou a formatação. Beleza? Então, voltando para a questão, encontra essa opção de mesclar formatação? Sim. É essa opção aqui, ó. Mesclar formatação. É o ícone do colar com uma seta para a direita. Mesclar formatação. Vamos que vamos. Então, a questão está certa. Próximo. No Word 2013, é possível definir uma fonte padrão para ser utilizado somente no documento em edição? Gente, é possível definir uma fonte padrão para ser usado somente no documento em edição ou no documento inteiro. Vocês têm que lembrar que a fonte padrão do Word é a fonte Calibre, tamanho 11. Isso caiu na prova de inspetor de polícia do Rio de Janeiro em 2012. Calibre, tamanho 11. Agora, se eu quiser alterar a fonte, ó, eu altero lá. Quero botar Abadi, sei lá. Aí eu clico aqui, definir como padrão. Quando eu clico nesse botão, ele me pergunta: você quer colocar só nesse documento? Aí a questão está certa. Ou quer em todos os documentos? Se eu marcar em todos os documentos, ele vai alterar o meu arquivo de modelo, que é o arquivo modelo normal, é o arquivo que ele usa como base para a criação de novos arquivos. Então é possível tanto para esse quanto para todos os futuros. Por isso a questão está certa. Lá em formatar fonte, existe o botão definir como padrão. Próximo. No Microsoft Word, a atribuição de estilos a títulos de seções do documento em edição permite a geração automática e padronizada de numeração e formatação. Um estilo é um conjunto de formatos. Um estilo é um conjunto de formatos. E a um estilo, eu posso atribuir formatação de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, teclas de atalho e efeitos de texto. Isso que eu posso associar a um estilo. Então, numeração, tá aqui, ó. Formatação, fonte, parágrafo, tudo isso é formatação. Então, permite a geração automática de numeração e formatação, um estilo de título? Sim. Olha comigo. Quando eu vou lá em estilo, eu quero criar um novo estilo. Olha o que eu posso formatar. Por que eu fiz vocês... O que eu escrevi no slide antes? É a maneira que eu tenho de refrescar minha memória. Eu tenho que estar o tempo inteiro falando, escrevendo, fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, tecla de atalho e efeito de texto. Legal? São os recursos que podem estar associados a estilos. Então, se eu mudar lá título 1, título 2, título 3, se eu criar meus estilos, ele pode mexer na numeração e na formatação. Então, essa questão está certa. Próxima questão. Para a rápida inserção de uma tabela em um documento do Word 2013, é suficiente clicar com o botão direito do mouse sobre a área na qual a tabela será inserida e na lista disponibilizada escolher a opção inserir e em seguida clicar em tabela. Galera, vamos lá. Fui para o Word. Quero inserir a tabela aqui. Botão direito. Não tem inserir. Então já torna a questão errada. Beleza? Se eu quisesse inserir a tabela, eu tinha que fazer o quê? Clicar lá em inserir tabela. E aí tem tabelas rápidas, né? Como calendário. Pum! Né? Mas não é com o botão direito, o que torna o item errado. Ok? Vamos que vamos.
Olha como é que o examinador escreve layout, né? A gente já observou layout, backup, scanner. São palavras todas que já foram portuguesadas, já estão no vocabulário da língua portuguesa, publicado pela Associação Brasileira de Letras. Então, no layout de um mesmo documento do Word de 2013, as páginas podem ter orientações diferentes. O que é orientação, gente? Orientação é retrato ou paisagem. A página pode ser em pé ou pode ser deitada, retrato ou paisagem. Como que eu posso fazer isso? Em um mesmo documento ter orientações diferentes? É só trabalhar com quebra de seção. Lembre-se que quando eu escrevo seção, quando eu escrevo essa seção com cedilha, eu estou falando de pedaço, eu estou falando de segmento. Eu posso quebrar seções e ter formatações completamente diferentes. Por exemplo, aqui eu vou lá em Layout, Quebras, Quebra de seção de próxima página. E a próxima página eu vou botar paisagem, olha lá. Aí eu vou de novo, Quebras, seção de próxima página. Só que agora eu quero botar retrato. Eu posso fazer o que eu quiser com os meus documentos do Word, olha lá. Posso ter tamanhos de papéis diferentes, posso ter margens diferentes, cabeçalhos e rodapés diferentes. Para isso é só ter seções. Vocês sabem que eu fico agoniado quando um aluno me entrega uma monografia, por exemplo, em vários arquivos. Ou eu pergunto para o sujeito, meu filho, que é isso? Aí ele fala, pessoal, o primeiro arquivo é a capa, o segundo capítulo lá é o sumário, aí não, vem a folha de rosto, não sei o quê, aí vem a introdução, vem o sumário, não sei o quê. Eu olho para ele e falo, por que não botou tudo junto, meu filho? Ah, pessoal, porque quando eu tiro a numeração da capa, tira de tudo. Quando eu boto a numeração ali, bota em tudo. Aí quando reinicia a numeração no meio, pô, perde tudo. Que droga, não consegui fazer. Aí, como ele não sabia fazer, ele cria novo arquivo, novo arquivo, novo arquivo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você precisar criar um novo arquivo, na verdade, é só criar uma nova seção. Beleza? Então, ao invés de criar um novo arquivo, uma nova seção. Por isso, a questão da Anvisa, no layout de um mesmo documento, as páginas podem ter orientações diferentes? Pode ser uma retrato, paisagem? Pode. Essa questão está certa. Beleza? Galera, vamos dar uma pausa, vamos encerrar esse bloco e já já a gente continua. Vamos que vamos.